Direto da redação. O ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, já está detido no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os advogados de defesa pretendem ingressar no STF com pedido para que o ex-parlamentar seja transferido para a prisão domiciliar. Roberto Jefferson foi preso na última sexta-feira por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os detalhes das informações estão na reportagem de Fabiana Sampaio. O presidente nacional do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, está detido no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio. Ele chegou ao presídio de Bangu 8 no início da noite desta sexta-feira. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado informou que Jefferson cumprirá isolamento social inicial de 14 dias, como acontece com todos que ingressam no sistema prisional. Preso em casa, no município de Comendador Levi Gasparian, na região serrana do Rio, Roberto Jefferson foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, no centro do Rio de Janeiro, e passou pelo Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito antes de seguir para o presídio. A prisão preventiva foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito da Polícia Federal, que investiga o uso das redes sociais para atentar contra a democracia e o Estado de Direito. A defesa do ex-deputado informou que vai ingressar com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que ele vá para a prisão domiciliar. O advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha disse que o deputado está sendo bem tratado e só vai se manifestar sobre a prisão neste sábado. Amanhã nós faremos uma entrevista coletiva às 16 horas. Até lá nós não nos manifestaremos. Ele está sendo muito bem tratado pela polícia e infelizmente ele está com a saúde um pouco debilitada e isso requer cuidados especiais. Em uma postagem no Twitter, a filha de Roberto Jefferson e também ex-deputada federal Cristiane Brasil afirmou que a prisão do pai é uma afronta ao devido processo legal, aos direitos humanos e a todos os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Roberto Jefferson começou a carreira dele na televisão. Ele é advogado e ele atuava num programa popularesco chamado Povo na TV. Esse programa era transmitido na época pela TVS, hoje é SBT. E ali nesse programa atuava Wagner Montes, atuava Sérgio Malandro, muita gente foi assim. O programa ele abriu as portas da fama para muita gente, entre as quais o Roberto Jefferson. E Roberto Jefferson depois ele ingressou na política, se elegeu deputado, foi reeleito para sucessivos mandatos, sempre foi um governista, assumiu depois o controle do PTB, que o PTB era de José Carlos Martinez, que era um parlamentar do Paraná, dono da CNT, que é a emissora de televisão. Com a morte de José Carlos Martinez, o Roberto Jefferson então assume o comando do PTB e passa a fazer negociatas. No governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi o epicentro de um escândalo, o Mensalão. Foi condenado, foi preso. Depois de uma temporada na cadeia, depois de uma visita ao inferno, o Roberto Jefferson, ele é solto e volta a desfilar com desenvoltura pelos corredores do Palácio do Planalto, já no governo Temer. E no governo agora do Jair Bolsonaro, ele torna-se assim um dos integrantes da tropa de choque do Jair Bolsonaro, sem ter mandato. No governo Fernando Collor de Mello, que foi impeachmentado, o Roberto Jefferson também era da tropa de choque do Fernando Collor de Mello. Mas a última fase do Roberto Jefferson, antes agora de sua prisão, é uma face mais violenta, mais virulenta. O Roberto Jefferson ele estava nas redes sociais com armas
com armas, dizendo que o seguinte, ia ter golpe, que ia ter virada de mesa, que haveria uma ruptura institucional, tá, conclamando golpe militar. Ele é presidente de um partido que tem fundo partidário, um partido que tem bancada parlamentar na Câmara Federal, tem senador e tá na rede social com arma em punho defendendo golpe, defendendo ruptura institucional. Além disso, agredindo, mas com todo tipo de insinuação e ameaças contra ministros do STF, contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Onde está a afronta ao devido processo legal? Se eu pegar um fuzil, se eu pegar armas, aqui nesse programa, que é transmitido por emissoras de rádio, ou apenas na rede social, e começar a conclamar, invadir a casa de Roberto Jefferson para agredir, matar ou fazer contra ele o que ele fez contra o ministro do STF, eu sofrerei consequências. E devo sofrer. Por isso não faço, não faria normalmente. Mas se o fizesse, sofreria consequências. Roberto Jefferson fez, sabia das implicações que isso tinha, é advogado, ele sabia exatamente para onde iria e ele provocou tudo isso. Sabe por quê? O ressurgimento político do Roberto Jefferson, uma que fazer um ajuste de nomes, o ressurgimento político dele, o eleitorado cativo dele, ele só vai encontrar entre bandidos, se tiver direito a voto, e se o bandido também se identificar com o Roberto Jefferson, ou entre loucos. E nesse rebanho que acompanha Jair Bolsonaro, o que não falta é gente louca. O que não falta é gente desmiolada. O que não falta é gente pulando de qualquer altura. Com todo respeito às pessoas sérias, às pessoas conscientes que fizeram essas opções. Porque tem também, tá? Mas tem muita gente se colocando bandeira, se colocando no meio de uma bandeira, desfilando em rua. É gente desequilibrada. Então, com mil perdões mesmo. Desculpa as pessoas sérias, as pessoas sensatas e as pessoas que fazem esse tipo de opção. Porque tem pessoas sérias que fazem também. Mas a maior parte não. A maior parte é parte de um rebanho. Roberto Jefferson, ao ser preso na sexta-feira, ao receber a Polícia Federal na sua casa em Levi Gasparian, ele reiterou as ameaças, ele reiterou as ofensas, como você vai conferir em um áudio que está disponível no YouTube, na página do Portal Viu, na playlist Viu Urgente no YouTube. Veja o que Roberto Jefferson fala para o ministro Alexandre de Moraes, que deu despacho, que determinou a sua prisão. Acompanhe. Eu quero falar aos meus amigos e minhas amigas do PTB, aos nossos leões, às nossas leoas conservadoras, que eu acabei de receber esse mandado do maridão de Dona Vivi, o cachorro do Supremo, o Xandão, pior caráter que tem no Supremo. O Supremo é um partido político comunista que tem condições de expedir mandados de prisão e inquéritos que não tem o Ministério Público. Inquéritos no vazio. Ué. Penso que eles chegaram no limite da inconstitucionalidade, da agressão à ordem jurídica nacional. Foi assim na Venezuela. Nós estamos vendo repetido no Brasil.
os conservadores sendo presos por um tribunal corrupto, que é o Supremo, é o Morcrim. Hoje o Supremo é o Morcrim, uma organização criminosa para servir aos interesses dos comunistas e para praticar abuso de autoridade e constrangimento ilegal às pessoas que creem e militam democraticamente em favor da liberdade, da vida, Deus, pátria, família. Mas eu já falei para o Xandão uma vez e vou repetir: o buraco comigo é mais embaixo, Xandão. Eu sei que você é metida valente, né? A nossa conta é pessoal, daqui para frente é pessoal, não tem saída, não tem saída. Você está perseguindo pessoalmente a mim, pessoalmente ao PTB, está usando função de ministro para fazer perseguição pessoal. O que é pessoal, pessoalmente se resolve. E a vida vai nos colocar frente a frente, para que pessoalmente nós possamos resolver esse problema, se Deus quiser. Mas o povo do Brasil tem que saber dessa violação à ordem constitucional, da ordem legal. Chegamos no limite do limite do limite. É muito abuso. É muito abuso. Ontem o Xandão abre um inquérito contra o ministro da Justiça, o presidente da República, o deputado Felipe Barros e o delegado da Polícia Federal, que fizeram a live com o presidente. Hoje ele determina a minha prisão. Ele quer tirar todos da frente para que impere aqui a vontade da China. É o mensalão chinês. É o mensalão chinês. Tá bom, Xandão. Tá bom. Eu não posso. Aqui vieram os policiais federais, eu tenho o maior respeito pela Polícia Federal, pela PM, são os guardiões da pátria, os guardiões da cidadania, do direito de ir e vir, né? Vocês estão derrubando os alicerces da pátria, os alicerces da nação. O que é que vocês querem? Uma ordem nova, uma ordem comunista? Nós não vamos deixar, nós vamos resistir. Nós vamos resistir, Xandão, a você e aos que te sucederem. Nós não vamos permitir que vocês governem o Brasil por despachos. Quem faz despacho é pai de santo. Eu sei que tem muito pai de santo aí no Supremo, e normalmente o pai de santo arreia o bombo, é gay. E tem aí uns ministros gays, como a gente notoriamente tem notícia deles, né? Aí tem os ministros de rabo preso e os de rabo solto. Nós vamos nos enfrentar porque vocês representam o cerceamento das liberdades democráticas, da lei, da ordem, da família, de Deus, da liberdade, da vida. Vocês representam o outro lado. Vocês representam a ditadura marxista compliciada com a oligarquia mundial, que é a nova ordem. Vamos resistir. Deus, pátria, família, vida, liberdade. Roberto Jefferson é um ator. Ele sabe muito bem que Alexandre de Moraes não tem nada de comunista. Alexandre de Moraes foi ministro do PSDB, do Michel Temer, foi indicado por Michel Temer para ir para o Supremo. A origem do Alexandre de Moraes é o Ministério Público. Alexandre de Moraes era do governo do PSDB em São Paulo. Então ele sabe que essa baboseira que ele está falando, isso aí não tem o menor sentido. Mas como ele tem consciência para o público que ele fala, que é para esse pessoal que se embandeira todo, vai para a rua, é um pessoal desorientado, então as pessoas não vão ter muito discernimento para entender que isso daí é uma interpretação. Isso daí é um bufão. Então ele sabe que tudo isso que ele está falando, isso não tem o menor sentido. Mas o público para o qual ele fala, para o qual ele se reporta, vai engolir isso daí. E é minoria, está diminuindo. Esse rebanho ele está cada dia menor. Ainda bem. Mas nós vamos aqui saber agora a repercussão do que está hoje, diante de tudo isso, Supremo Tribunal Federal, esse episódio envolvendo Roberto Jefferson, o que a imprensa em todo o Brasil está falando, está noticiando sobre isso. Vamos aqui ao site Metrópole. O presidente Jair Bolsonaro escalou o discurso golpista para um nível no qual não havia chegado antes. No sábado, de seu aparelho pessoal, enviou a ministros, amigos e apoiadores no WhatsApp um alerta falando de um provável e necessário contragolpe.
como revela Guilherme Amado. Não é possível saber se o próprio Bolsonaro redigiu o texto ou se o copiou e colou, mas a mensagem não era um encaminhamento. O texto convoca para uma manifestação popular em 7 de setembro para mostrar que o presidente e as Forças Armadas têm apoio para uma ruptura institucional, entre aspas. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre a veracidade do texto. Aí uma reportagem aqui no G1. A ebulição política subiu muito a partir da sexta-feira com a prisão, por ordem do STF, do presidente do PTB, Roberto Jefferson, devido a ameaças aos ministros. Em retaliação, Bolsonaro foi ao Twitter cobrar do Senado o impeachment de Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, seus principais antagonistas no Supremo. Nas redes e grupos de Zap, circulou pesadamente um áudio do cantor sertanejo Sérgio Reis, convocando caminhoneiros para que fechem as estradas após o feriado da Independência. Defende intimidar o Senado, fazer o país parar e expulsar do Supremo os seus ministros. Quer expulsar todos os ministros do Supremo. E o presidente do Senado já sinalizou, isso aí numa conversa com o jornalista Gerson Camarote, que os pedidos de impeachment não irão à frente. O Gerson Camarote, que é da Globo News. Por via das dúvidas, os ministros do Supremo preferiram nem comentar a postagem de Bolsonaro, segundo informa aqui o jornal O Globo. Poder 360. Os principais líderes caminhoneiros afirmam que não se metem na briga entre políticos. Aí, aqui uma declaração de um deles aqui, ó. Precisamos nos unir, mas unir para as nossas demandas, afirmou um dos caminhoneiros num vídeo que fez circular em resposta a Sérgio Reis. Não nos envolvemos em pauta política, nem a favor ou contra o governo, nem a favor ou contra o STF. Disse aqui o líder dos caminhoneiros, um dos líderes, né? O Sérgio Abranches, ele escreve aqui, sociólogo. Há um golpe em curso no país. Ele está em processo de execução. Bolsonaro coleta pretextos e provoca reações que deseja ver escalar até que poderia classificar como desordem civil ou convulsão social. Os analistas descartam o golpe clássico, escorado em um pronunciamento militar, porque as transformações recentes de regimes democráticos em autoritários se deram por desmonte interno dos regimes. Mas nada impede que Bolsonaro tente em 2 e termine executando um híbrido. Na Folha de São Paulo, era manhã de sexta-feira, Brasília já entrava em ritmo de fim de semana, quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, abalou o mundo político em ordenar a prisão pela PF do presidente do PTB, Roberto Jefferson, um dos mais estridentes apoiadores de Bolsonaro. A ordem veio após a Procuradoria-Geral da República ignorar o prazo de 24 horas para se manifestar sobre a possível participação de Jefferson em atos e postagens contra a democracia e pregando a violência contra ministros do Supremo. CNN Brasil. A prisão de Jefferson irritou e assustou o Bolsonaro. O medo envolve a possibilidade de prisão do vereador Carlos Bolsonaro, republicanos, o filho 02, que é citado no mesmo inquérito. Carlos Bolsonaro, vulgarmente conhecido por Carluxo. Ascânio Seleme escreve em O Globo. Jefferson, um aliado incondicional de Jair Bolsonaro e de seus métodos ultradireitistas,
é o maior farsante da política nacional dos últimos 50 anos. Ao longo de sua carreira política, já ocupou espaço em todos os lados do espectro político. Jefferson, como partido que preside, fez o zigue-zague característico de gente ou agremiação fisiológica e sem firmeza ideológica. Em tese, em resumo, o Ascânio Seleme, ele está falando aqui, ele está reafirmando o que eu disse há pouco. Roberto Jefferson é um ator. Teve tudo quanto foi lugar, participou de tudo quanto foi governo, indicou gente para estatais, no governo Lula, mas num monte de governo. E todos que ele indicava exigia pagamento de propina. Tinha o oxigênio que tinha que pagar ele mensal. E como é que um indicado para uma direção de estatal, para presidir uma estatal, ele consegue dinheiro para pagar ao seu padrinho? Exigindo propina, obviamente. Isso foi evidenciado por ocasião do escândalo do Mensalão. Como nem só de golpe vive a política, senadores sinalizam que vão derrubar a volta das coligações proporcionais aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. É o que diz aqui o Globo. Portal Viu. O mundo na palma da mão.